Livro Manual de Estratégias do Poder, no primeiro link da descrição. Eu me chamo Thiago Krasevski, não esquece de deixar o like nesse vídeo e nem de se inscrever aqui no canal. O Detetive L é um personagem incrivelmente inteligente, brilhantíssimo. Os seus valores éticos se aproximam lá de Immanuel Kant, de Jacques Rousseau, porque ele acredita em uma defesa do judiciário, ele acredita em tratar todos de forma igual. Já a sua impecável dedução segue quase um molde aristotélico perfeito. No entanto, hoje a gente vai falar sobre outros aspectos, nem da lógica e dedução do personagem L e nem da ética, mas um conjunto geral de coisas, talvez dogmas, por assim dizer, que guiam o pensamento como um todo do indivíduo L, tá? O primeiro filósofo a ser citado aqui chama-se Sócrates. Sócrates é reconhecido como o pai da filosofia ocidental e até mesmo patrono da filosofia em geral, porque o Sócrates foi um dos fundadores do método de levantar algumas questões e colher algumas respostas, chegando em alguns diálogos socráticos a algumas conclusões e em outros a nenhuma conclusão. No entanto, Sócrates diz claramente o seguinte: a verdade está além dos preconceitos. Qual é a fissura do L, a fascinação do L? Não vamos matar esses caras, porque esses caras talvez não sejam os culpados. A gente tem que descobrir. Chega de preconceito, velho. Ah, o cara foi acusado por algo? Vamos deixar a justiça trabalhar, coletar provas. Se ele realmente é culpado, aí a gente condena eles, manda pra prisão, faz o que é cabível. No entanto, se ele se parece ou foi acusado, não devemos tomar atitudes drásticas, porque talvez eles não sejam culpados de verdade. Essa é uma das bases do pensamento do L. Tu não vê ele decretando o sujeito X é o culpado e acabou. Mesmo o Light Yagami, quando ele tinha a maioria das provas, o raciocínio dedutivo perfeito sobre o caso, ele não condenou o Light Yagami até que se fosse provado por A mais B que era o Light Yagami o Kira. Entende? Uma das bases do pensamento do L é essa. A verdade, ela tá além dos preconceitos. Como aplicar isso na vida prática? Se tu tem, por exemplo, um preconceito contra as opções sexuais dos outros e acha, não, esse sujeito é extremamente ignorante, porque isso, porque aquilo, e na verdade o sujeito chama-se Alan Turing, pai da computação. Sim, Alan Turing é um homossexual. Como que tu vai chamar um sujeito assim de burro? Uma das coisas que eu ensino do meu pensamento é a liberação total e completa dos preconceitos. Tabus e preconceitos devem ser eliminados completamente. Jesus ensina amor ao próximo. Ame ao próximo quanto ama a si mesmo. Imagina se tu resolvesse aceitar as opiniões dos outros tanto quanto aceita as tuas. Isso já começa uma fagulha de amor ao próximo. Compreende? O mesmo vale, por exemplo, quando um esquerdista chega e diz: não, mas todo direitista é preconceituoso, é um cara do ódio. Um dos sujeitos mais pacifistas que já existiu no mundo foi Immanuel Kant, um filósofo de direita. Aliás, a história está repleta de filósofos de direita que eram completamente a favor da paz, completamente sem preconceitos quaisquer. Entende? Portanto, livrar-se dos preconceitos, seja lá quais forem, é fundamental para a busca da verdade, para uma realização de uma vida espiritual mais plena e para a felicidade. Afinal de contas, se nem mesmo um bandido pode tirar a tua paz de espírito, tu chegou a um nível de paz de espírito fenomenal. Nada te incomoda. Algumas pessoas podem argumentar o seguinte: ah, Thiago, mas com certeza lutar contra as injustiças do mundo é algo positivo.
Sim, mas é aqui que entra uma chave, meu querido. Dá pra te lutar contra as injustiças do mundo sem a raiva, sem o ódio, sem o preconceito, sem o tabu. Portanto, não seria muito melhor se ao realizar um trabalho de reverter injustiças ou realizar justiças, tu fizesse sem ódio, sem influência de emoções, mas sim com um olho centrado na verdade? O segundo filósofo a ser citado aqui é Francis Bacon. Ele dizia: conhecimento é poder. Tu já ouviu 1 bilhão de vezes essa frase, mas o que ela significa de verdade? Bom, na prática, lá quando o L era pequeno, o Atari relata que ele se interessava muito por casos criminais e ele queria resolvê-los. Lembra que eu já expliquei isso pra ti? O nível o nível de conhecimento que tu tem, o teu nível de consciência é extremamente atrelado à atividade intelectual de interesse teu. O teu interesse é futebol. Começa a ler sobre futebol. Isso vai expandir a tua gramática, a tua ortografia, tu vai expandir o teu vocabulário e, portanto, através do interesse em futebol, tu começa a expandir outras coisas através da leitura. E assim tu começa a ter outros interesses. Portanto, o conhecimento dos casos que o L queria resolver trouxe mais poder para ele de previsibilidade. Como é que funciona a mente de um sujeito trapaceiro? Como é que funcionam as fórmulas de fraudar uma prova? Como é que funciona a investigação? Como é que os outros podem me ajudar nisso? Como é que eu faço a gestão da equipe que vai me ajudar nisso? Claro, o L resolve as coisas sozinho. No entanto, uma pessoa profissional, detetive, normalmente pode trabalhar com uma equipe se assim quiser. O que eu quero dizer com isso é, quanto mais vezes tu se meter naquela situação, quanto mais experiências tu tiver, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder. Cada vez que tu pega uma área, vai até o âmago dessa área, até o centro dessa área, aprendendo tudo, depois tu transfere para outra área e para outra área. Tu criou um programa de televisão que não foi tão bem sucedido, agora tu sabe criar programas de televisão, pode criar outro. Tu criou um canal no YouTube que não deu certo, ok? Utiliza essa experiência para criar outro para dar certo. Tu criou uma empresa de vendas de encapsulados, não deu certo, agora vá vender livros. Portanto, a experiência, o conhecimento te dá poder de transmutação. Tu pode andar por outras áreas. Lembra que o Sertilanges até utiliza esse exemplo dizendo que um sujeito que aprendeu várias línguas, ao aprender uma nova, tem mais facilidade do que o sujeito que está aprendendo apenas uma língua diferente da sua natural? Isso significa o seguinte, ó. Se tu tá querendo aprender francês, agora imagina um sujeito que sabe português, sabe espanhol, sabe inglês, sabe alguma outra língua que deriva do latim. Quando ele for aprender francês, ele vai ter mais facilidade que tu, porque ele tem outras nuances para comparar, porque ele já tem muito conhecimento e tornou-se poder na mente dele, de concatenar informações, de comparar. O poder da comparação é fenomenal, é um dos melhores que existe, tá? O terceiro filósofo a ser citado aqui é o Platão. Platão dizia o seguinte: o caminho para a moralidade não é fácil, não é simples. Por quê? Muitas situações vão se apresentar, se revelar na nossa frente, emoções vão emergir de dentro, e tu tem que lutar nesse conjunto de tensões. Teus interesses vão para um lado, tuas emoções vão para outro, teus valores vão para outro, as situações se apresentam de 2, 3, 4 na tua vida. Às vezes tu tem um emprego, tu tem uma namorada, os teus valores são cristãos, a tua testosterona tá lá em 8.000, então tu olha para uma mulher e pensa, meu Deus, pequei. Sabe? 300 tipos de coisas que tu tem que concatenar, ainda tu tem que estudar, ainda tu tem que manter a sanidade mental.
Me é surpreendente que a maioria das pessoas não sejam desequilibradas emocionalmente, intelectualmente, porque realmente exige um esforço de consciência brutal para realizar da coisa mais simples à mais complexa. A arte de viver a vida não é uma arte fácil. Algumas pessoas como eu fazem parecer que é simples, mas eu sou meio idiota em fazer isso, porque a vida, bom, se tu pega a filosofia, 2.400, 500 anos estudando, o que deve fazer para ser uma vida melhor? Se faz isso, se faz aquilo, o que é? Sabe? N livros, chutando por baixo 50 milhões de livros só falando sobre como talvez se deva viver uma vida boa. Como que tu vai guiar a tua existência através de tantas dicas assim? A verdade é que não é tão fácil mediar esse confronto de tantas tensões. O que é certo é dizer que tu vai ter que mediar esse confronto de tensões e resolver e tentar ser o mais moral possível. Um dos problemas que eu acho que existe na nossa consciência é justamente a autoconsciência ser um produto meio que retardado da experiência. Parece que a autoconsciência vem depois que a gente viveu a experiência. Enquanto a gente vive a experiência, a gente nem se dá conta. Aí depois é retardado o tempo de intelecção daquilo que a gente viveu. A gente viveu o momento mais feliz da nossa vida, a gente não percebeu que estava vivendo o momento mais feliz da nossa vida, e depois olhando para trás, a gente percebe que viveu o momento mais feliz da nossa vida. Aí a gente fica pensando, pô, devia ter aproveitado mais, etc, etc. Então, parece que a sabedoria, ela é um pouco retardada em relação, né, à situação, tá? E isso faz com que seja muito difícil que a gente tome uma decisão moral nas proporções exatas que a situação exige. Portanto, eu diria que, sim, é muito difícil viver a vida, é muito difícil tomar uma atitude que seja equivalente no senso das proporções. No entanto, devemos ter a atenção plena e fazer uma comparação em relação ao passado sobre as coisas que a gente já viveu para não ter erros. Ah, Thiago, então tu tá dizendo para viver uma vida perfeitinha, bonitinha. Não, os erros vão acontecer. O que a gente tem que trabalhar aqui é para redução dos erros. Não é para toda vez que uma menina chega na tua vida, tu vai lá namorar com ela, toda vez tu comete sempre o mesmo erro. Poxa, comete o outro erro dessa vez. Já que vai magoar a menina, magoa de outra forma agora. É pra aprender. Claro, não é pra magoar a menina, não é pra errar. Mas toma consciência, compara. Bom, no último relacionamento eu fiz isso. Bom, no último eu fiz isso. Tenta aprender com a sabedoria da tua vida. É difícil? É. Mas exige só um momentinho parado pensando nos teus erros, nos teus acertos também. Tenta repetir os acertos para ver, tá? O quarto filósofo a ser citado aqui é Aristóteles. Aristóteles dizia que a justiça é um ideal a ser alcançado. Sabe esse papo modernista? Não, tudo é relativo. Não, não se sabe a verdade de verdade. Pura mentira, pura bobagem. Há um senso das proporções que é equivalente. Se Joãozinho rouba uma maçã, não se corta a mão do Joãozinho, não se executa o Joãozinho a tiros, porque isso é algo desproporcional. Lembra-se, a justiça é o senso das proporções. O sujeito cometeu um ato apocalíptico, ele deve responder de forma apocalíptica aquilo. Um sujeito cometeu um deslize, um erro, ele deve receber uma punição de acordo com o deslize, com o erro. Não é responder de qualquer forma a um erro ou também responder de qualquer forma a um acerto.
Tu não dá um prêmio Nobel pro sujeito que escreveu 3 aforismos. Tu dá um prêmio Nobel pro sujeito que descobriu algo muito relevante, né? Que ultrapassa as barreiras dos humanos comuns, tá? O quinto filósofo entra de encontro com tudo que eu falei até agora. Epicuro diz que a sabedoria vem com as experiências. Quando a gente se coloca nas experiências, a gente adquire o corpo emocional daquela experiência. Eu vou te dar um exemplo muito simples. As informações para gerenciar uma empresa. Tu acha que essas informações não estão disponíveis em livros? Estão disponíveis. Vai lá, lê, tu vai saber exatamente. Tem que fazer X, tem que fazer Y. E agora, e o emocional? E o emocional para tomar as atitudes, as decisões corretas? Aí é outra história, tu tem que ir lá e viver de verdade. Senão não seria justo com sujeitos corajosos, não acha? O universo ele sempre tem um jeito de nos manter na linha, nos manter de forma justa. Entende? Portanto, o sujeito que vai lá e se arrisca de verdade, aí começa a ganhar o corpo emocional de um empresário. O sujeito que quer ser um filósofo, o sujeito que quer ser um atleta de fisiculturismo, cada um deles, eles têm acesso às informações através dos livros. No entanto, o que vai fazer eles serem de verdade aquilo é o corpo emocional equivalente ao arquétipo daquela área de atuação. Se o filósofo quer ser um filósofo que ninguém debate com ele, eu sou um filósofo, mas ninguém pode contrariar minhas ideias. Que porcaria de filósofo é isso, meu querido? Eu tenho medo de um debate. Eu tenho medo de expor minhas opiniões. O filósofo é justamente o cara na sociedade que emite as opiniões. Já o fisiculturista sem autodisciplina, o emocional do fisiculturista é a coisa mais importante que ele tem. O emocional do fisiculturista é que faz ele acordar cedo, é que faz ele treinar, é que faz ele se alimentar bem, é que faz ele dormir cedo. Que a autodisciplina vem toda do emocional do sujeito. Vocês que são completamente disciplinados, desregrados, saibam que isso vem do emocional de vocês. Vocês não alinharam o emocional de vocês com aquilo que vocês querem. O dia que vocês alinharem o que vocês querem a emoções, acabou, ninguém segura vocês. Como é que vão impedir vocês de expor opiniões? Como é que vão impedir vocês de vender coisas? Como é que vão impedir vocês de treinar? Não existe livre-arbítrio, lembra? A gente vive em um universo cujo qual a regra mínima é: tu tem livre-arbítrio para fazer as coisas, mas colherá exatamente as consequências das tuas escolhas. O sexto filósofo que eu vou citar aqui é Nietzsche. Nietzsche diz que a realidade é uma construção social. Ele diz claramente, bom, se o L acha que justiça é X, Y e Z, para ele justiça é X, Y e Z. No entanto, o Kira está tão correto quanto L, pois o que ele acredita ser justiça é WAB, então é WAB. As duas formas de interpretar a realidade culminarão em realizações diferentes dentro do quadro social. No entanto, como tudo é construção social, tudo é válido. Matar por preconceito? Se o Kira quer fazer isso e acha que isso é positivo, segundo Nietzsche, poderia muito bem ser uma construção social, portanto seria válido. O L quer um julgamento mais extenso, com mais provas, construção social. Na verdade, a justiça nem existe, na verdade, a injustiça não existe, tudo essa palavrinha inventada. Por isso que existe essa diferença de ângulos tão grande, propostas tão diferentes para a justiça. Se essa é a minha opinião, não é. No entanto, eu não posso omitir a opinião do filósofo Nietzsche e o quão interessante ela se torna se a gente vai analisar esse caso, né?
desse confronto de um quer realizar as coisas de um jeito, outro quer realizar as coisas de outro jeito. Os dois jeitos me parecem muito corretos. Quem está certo? Talvez nenhum, talvez os dois, talvez tudo é uma construção social. E por fim, eu não vou citar nenhum filósofo, eu vou citar uma corrente filosófica. O estoicismo prega o amor ao destino. Imagine que as tuas convicções são tão fortes, tão inegociáveis, que tu tá disposto a morrer pelo teu destino. O L a todo momento, a todo instante, teve a plena noção. Um vacilo meu e já era, eu morro. Esse maluco que tá aí fora tem poder de matar. Não dá pra brincar com isso. Mas o que é mais importante pra mim? Fazer justiça ou o medo da morte? Fazer justiça em primeiro lugar, medo da morte em segundo lugar. O L estava claramente ciente, ele fala isso. Bom, eu só não vou arriscar minha vida igual um idiota, mas eu tô disposto a morrer por esse caso para resolvê-lo. Para que mais pessoas não sofram nas mãos desse criminoso Kira. Isso é o que todo grande líder espiritual fez. Ele aceitou, eu posso morrer, mas eu morro tentando fazer justiça, eu morro pela liberdade do povo, eu morro sendo atacado, eu perco o emprego, eu perco tudo, mas eu não perco a minha dignidade. O que aconteceu com Mahatma Gandhi? O que aconteceu com Eu sempre confundo o nome daquele cara. Eu sempre confundo e falo Nelson Mandela, mas não é esse nome. O Nelson Mandela era comunista, então fica difícil eu falar do Nelson Mandela como um grande exemplo na minha concepção, no meu conjunto de ideias. Bom, existe um outro sujeito negro nos Estados Unidos que liderou lá a descriminalização, a retirada do racismo na sociedade americana. E ele também foi perseguido. Martin Luther King também morreu com um tiro. Todos os grandes líderes, Jesus morreu crucificado. Cada vez que chega alguém e fala do poder interior dos sujeitos, é eliminado. Vocês acham que eu sou diferente? Não. Tu acha que a perseguição não vai acontecer comigo quando eu ensino vocês a serem pessoas melhores? Claro que acontece. Os inimigos estão por aí de olho, querem manter vocês pequenininhos, reprimidos, sabe? E eu quero vocês grandes, eu quero vocês com potencial ilimitado. Que os meus grandes mentores passaram pra mim e eu acho que é meu dever passar pra vocês. Agora veja bem, os estoicos dizem, ame, aceite o seu destino. Se o teu destino é ser um grande advogado que luta contra o mal, coloca o valor de morrer abaixo do valor da justiça. Entende? Se o teu grande sonho é prevenir que aconteçam injustiças, seja um teórico da filosofia, da ética, entende? Se o teu sonho é inspirar pessoas a terem um corpo melhor, coloque as tuas emoções aliadas ao teu objetivo e comece a ter autodisciplina e construir um corpo melhor para que mais pessoas vejam isso. Aí tu coloca lá valor, autodisciplina em primeiro lugar, preguiça lá em último. E aí tu faz o que tem que fazer ao invés de o que tu quer fazer. Entende? O estoicismo é, aceite o destino. Tu tem uma inclinação natural, uma vocação natural, aceita isso, trabalha em cima disso, transforma o mundo em um pouquinho melhor, ou até todo o planeta em um lugar melhor. Alguns sujeitos chegam e levam toda a régua do planeta para melhor. Alguns outros localmente transformam os sujeitos, o mundo em um lugar melhor, tá? Portanto, o estoicismo é aceita isso, trabalha em cima, não tenha medo, ame sua vida, porque isso aqui vai acabar. No final das contas, nossa vida tem um prazo de validade. A gente não sabe quanto, mas todos nós vamos partir. Gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e nem de deixar o teu like nele.